Ok? Ok, então vamos lá. Bom, hoje nosso tema é, na verdade, o impacto da doula na sociedade, né? Mas eu quis colocar esse título como agente de transformação, porque todo impacto transforma, né? E nada melhor do que a doula aí nesse ciclo gravídico puerperal para ajudar e auxiliar a mulher nessa metamorfose, nessa transformação, enfim. Então, a doula como agente de transformação na sociedade, trazendo esses impactos, minimizando aí os problemas, né? Então, vamos lá, então. Michel Odan diz assim: para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Quem nunca ouviu essa frase, né, gente? Tão famosa do Papa da Obstetrícia aí, Michel Odan. E aí, vocês já começaram a conversar aqui no chat, já colocaram para a gente o que vocês fazem aí, qual que é o propósito na função que vocês exercem hoje. E eu queria perguntar para vocês, qual a diferença você tem feito nesse mundo? Escreve aí no chat para a gente, né, Clara? Escreve aí que eu quero ler. Quero conhecer vocês. Qual a diferença vocês têm feito? Ih, vocês estão tímidos, hein? Enquanto vocês escrevem, eu vou continuar aqui, então. Se você ler aí, se qualquer coisa você fala, viu, Clara? Para a gente entender um pouquinho, né? A gente está entrando aí na nossa semana da doula com propósito. Então, para a gente entender os impactos, a gente tem que entender a função da doula. Então, talvez para algumas pessoas aqui que não saibam, eu vou dar um breve resumo aqui sobre a função da doula no ciclo gravídico puerperal, tá? Então, assim, primeiro, a doula já é reconhecida, aí já é os órgãos de como OMS, né, e em vários países aí, dentre eles, aqui no Brasil, já reconhecem, incentivam a presença da doula durante o trabalho de parto. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui que entrou. Já aceitou aí, Clara? Você aceitou? Aceitei. Tá. Acabei de aceitar. Tá bom. Então, todos os estudos que a gente tem que fala sobre a doula, eles citam muito a doula no trabalho de parto. Então, todas as estatísticas que nós temos falam muito sobre a doula no trabalho de parto, porque todos os estudos foram feitos com a doula dentro desse cenário que é o parto. Né? Mas hoje a gente quer ampliar um pouco da visão, entendendo que a doula é para o ciclo gravídico puerperal, ou seja, antes do trabalho de parto, durante a gestação, no parto e no pós-parto. Então, a presença da doula aí tem demonstrado ser potente na transformação do parto em uma experiência gratificante, fortalecedora e favorecedora do vínculo mãe-bebê, além de ter se apresentado como vantajosa para o sistema de saúde como um todo, pois além de oferecer serviço de maior qualidade, leva uma significativa redução nos custos, dada a diminuição das intervenções médicas e do tempo de internação das mães e dos bebês. Ou seja, a doula é bom para todo mundo. Ela é bom aí para parturiente que está com a dor, que vai amenizar com apoio emocional. Ela é bom porque vai mudar esse rumo em que a gente estava tomando de todos os bebês nascerem por via cesariana sem nenhuma indicação real, fazendo com que as mães perdessem saúde e os bebês perdessem saúde. Ele é bom para o sistema de saúde também, porque ele reduz aí gastos desnecessários, digamos assim, né? Além das outras vantagens que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a doula foi reconhecida aí como ocupação no dia 31 de janeiro de 2013,
para quem não sabia, né, na Classificação Brasileira de Ocupações, na CBO, descrevendo as doulas como profissionais que visam prestar suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto, o bem-estar da gestante. A atividade ainda carece de regulamentação específica, até alguns meses atrás, porque a gente está andando, né, a gente já está caminhando para a regulamentação dessa profissão. Então, até aqui, 31 de janeiro de 2013, tinha sido só reconhecido aí como ocupação. Aqui tem um jornalzinho que eu trago para vocês dessa época, né? Essa senhorinha aqui é a Mazá, lá do Sofia, a doula mais antiga que tem aqui em Belo Horizonte, né? Eu lembro que no nosso curso de doulas ela contou que ela veio da roça, ela tinha tido vários filhos e ela tinha sido parteira na roça. Como o marido dela faleceu, ela veio morar aqui em Belo Horizonte e ela não tinha nada para fazer. Então, ela começou a ir no hospital pedir para ajudar as parturientes, né? Então, que ela queria ajudar as parturientes. E ela contava assim, que lá na roça, ela andava com a parturiente, subia cafezal e descia cafezal, assim que ela falava para a gente. Ou seja, já nessa teoria de que parto é movimento, ela estava dentro daquilo que já é dito e falado aí como parto e o parto ativo mesmo, né? E aí, como aqui ela não podia exercer essa questão de ser parteira, porque precisa de regulamentação aqui, as parteiras na cidade, elas são as enfermeiras, né, que estudam para ser enfermeiras depois para serem obstetras, enfermeiras obstetras, né, obstetrícia, ou em São Paulo, que tem o curso de obstetrícia, que a pessoa já vira direto a parteira, sem fazer o curso de enfermagem, né. Então, essa é a Mazá. Ela está até hoje no Sofia, que eu saiba, né? Eu não tenho últimas notícias dela, mas as últimas vezes que eu fui lá, ela estava fazendo escalda-pés, atuando ainda lá na casa da gestante, viu? Então, esse jornalzinho é da época, esse jornalzinho abordou a campanha aí do que era a doula em 2016. Eu formei para a doula em 2015, em 2016, então, os jornais vieram com desmistificando, né? O que faz, o que não faz, onde que colabora, por que precisa dessa lei, né? Então, veio aí a lei amparando a nossa atuação e logo em seguida a lei que permitia a nossa entrada tanto nas maternidades públicas quanto privadas, aqui em Belo Horizonte, né? Nas outras cidades, eu não tenho consciência de todas as cidades, mas eu sei que algumas já têm a lei também, outras ainda estão lutando para que seja aberto a entrada das doulas nas maternidades, tá? Então, só para a gente dar um resumão aqui, para vocês entenderem, então, a presença da doula aí, ela vai reduzir a ansiedade da gestante, do companheiro, vai diminuir aí as probabilidades de uso de medicações, né? Sentimento de solidão vai diminuir, de medo da dor, porque a mulher acaba preparando a gestante durante aí a gravidez dela, ela vai se preparando com cursos, com oficinas, com conversas, com consultoria, e a mulher vai se sentindo mais preparada, com menos medo, vai para esse parto mais empoderada aí, né? Contribui para uma melhor evolução do trabalho de parto, porque acaba que reduz tempo, né? Porque a mulher fica mais satisfeita, a mulher se conecta mais, consegue relaxar mais, torna o parto normalmente mais pacífico e mais tranquilo. Então, a presença da doula causa essa parte positiva, essas partes positivas aí. E o objetivo da doula, dentro disso tudo, é prestar apoio e cuidado contínuo à parturiente, atuar sempre pautada nas evidências científicas, nas indicações aí do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, ANS, viu? Prezar por atendimento que tenha cada vez mais qualidade, seja mais adequado às atuais recomendações e evidências, agregar como equipe multidisciplinar, né, hospitais que já fazem contratações de doula. Então,
o objetivo da doula gira em torno da mulher, tá? Nós temos aqui uma cartilha das diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, e lá diz assim: apoio físico e emocional. Todas as parturientes devem ter o apoio contínuo, individualizado, durante o trabalho de parto, de preferência por pessoa que não seja membro da equipe hospitalar. Por quê? Todo mundo que está aqui, que já conhece esse cenário da doula, sabe que a mulher tinha uma lacuna aí entre a assistência e o olhar para a mulher. Todo mundo estava ali para o bebê, para as medicações, para os problemas, mas ninguém para o lado que a mulher precisava, que era o apoio emocional. Então, não podia ser uma pessoa aí de membro hospitalar e nem familiar, né? O apoio por pessoa, tá bem pequenininho, o apoio por pessoal de fora da equipe do hospital não dispensa o apoio oferecido pelo pessoal do hospital, e vice-versa, né? Uma mulher em trabalho de parto não deve ser deixada sozinha, exceto por curtos períodos de tempo ou por sua solicitação. A gente sabe que ali no boom da cesárea ali, a mulher passou a ficar sozinha no trabalho de parto, né? Então foi muito sofrimento. A assistência e o parto dessa época das nossas mães, houve aí um sofrimento para essas mulheres. Então, ela não deve ser deixada sozinha, ela precisa de companhia. As mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e parto, não invalidando o apoio dado por pessoa de fora da rede social da mulher, exemplo, a doula, né? Então, a doula não substitui aí o acompanhante. Os benefícios. Os benefícios da presença da doula são diversos, dentre os quais podemos enumerar queda da possibilidade cesariana, redução das intervenções como a necessidade de medicação para a dor e analgesia epidural e de utilização de vácuo, fórceps, redução do tempo do trabalho de parto, fortalecimento do vínculo da mãe-bebê, impacto na amamentação prolongada e na saúde mental da mulher, como a diminuição da ansiedade, da depressão, além do auxílio na aumento da confiança, da autoestima da mãe, podendo ser considerada como uma importância prática humanizada de assistência ao parto e o indicador de qualidade do mesmo. Tem se mostrado que o parto evolui com maior tranquilidade e rapidez e com menos dor e complicações, tanto maternas como fetais, né? Então, a presença da doula traz esses benefícios aí de diminuir fórceps, epidural, menos medicações, menos ocitocinas, menos, mais satisfação dessa mulher, né? Autoestima elevada, enfim. Gente, desconsidera essa foto aí, porque esqueci de trocar as fotos do slide, tá? Então, vocês desconsideram. Clara, você quer colocar alguma coisa até aqui? Tá falando? Será que ela tá falando de microfone fechado ou ela não tá falando nada? Estava falando com o microfone fechado. Teve um comentário. Tinha um comentário da Michelle, só que a minha conexão caiu, eu acabei perdendo ele. Abre os comentários aí, que a Michelle está explicando o motivo aí, né? Da intenção dela, né, em se preparar, em fazer essa preparação aqui, o estudo dela. Sou do lar, pastora, é esse? Isso. Comecei a envolver com gravidez indesejada. Tenho o propósito de fazer o curso para auxiliar mulheres no trabalho de parto. Todo acolhimento e amor vira uma chave na maternidade da mulher. Legal. Muito legal, viu, Michele? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esses propósitos, né? E cada um chamado com um propósito aí. Raíssa falou assim: procuro registrar a chegada de um bebê de forma mais emocionante e amorosa, cuidadosa possível, independente da via de parto. Acredito que o curso vai aprimorar meu olhar e meu trabalho. Legal, viu, Raíssa? Meu nome é Darcila. Por enquanto, estou como dolar. Legal.
A Thalita está falando, a presença da doula traz um enorme impacto físico e emocional, reduzindo danos emocionais, diminuindo a chance de violência obstétricas, e a gente vai chegar lá, viu? Clara, você teve doula aí nos seus partos? Vai contando aí pra gente, só para eu mexer aqui rapidinho. Então, eu tenho 3 filhos, né? E os 3 foram partos normais, cada um uma história diferente. E eu só tive doula no 3º filho, e teve um impacto muito grande, assim, no pós-parto. Eu me senti muito mais... Sabe aquela satisfação? A minha experiência foi tão satisfatória que no pós-parto eu me senti melhor do que nos outros. Né? Eu tive o desafio da amamentação no 3º, que no dos outros eu não tive, não passei. Mas o fato de eu ter tido uma doula, né, de ter tido uma experiência tão satisfatória, impactou no meu pós-parto. Então, eu tive um pós-parto muito mais tranquilo emocionalmente, porque eu me senti respeitada, eu me senti acolhida, eu me senti encorajada, do que diferente das outras vezes, né? Eu tive partos bacanas, tenho experiências boas para contar, mas poderia ter sido melhor, deixou a desejar alguns aspectos que poderiam ter sido melhorados, entendeu? Então, a doula, ele tem esse impacto também, né, traz o benefício durante a gestação, durante o parto e no pós-parto também, né? Muito legal, viu, gente? Eu acho que essa é a proposta, né? A gente deixar mais satisfatório para a mulher, para que todo esse ciclo seja mais leve, né? Mas a gente vai chegar lá, em tudo isso que vocês estão comentando aí, e eu tô gostando, viu? Tô gostando de ver aqui que vocês estão participando. Bem legal. Ó, então, mas e aí? Tudo isso aqui pode acontecer, né? Todos esses benefícios tem aqui para a mulher, mas assim, como que ela vai saber que ela pode ter um parto? Como que a Clara ia saber que ela era capaz se a gente desaprendeu? Esses dias eu vi assim, ó, minha mãe, não é minha mãe, viu, gente? Vi um comentário. Minha mãe teve 9 filhos e não precisou de nenhum curso para parir nenhum deles. Por que que eu tenho que fazer um curso? Por que que eu tenho que aprender para poder parir? Por quê? Vocês imaginam? Escreve aí. Por quê, Clara? Por que hoje as mulheres têm que fazer curso? Tem que ter uma doula para ensinar elas, não ensinar a parir, né? Mas ensinar que ela é capaz, ajudar ela a saber, ensinar sobre o processo fisiológico, sobre aquilo. Muito provavelmente essa mãe aí, essa mãe de 9 filhos, de muitos anos atrás, ela não teve esse cenário que nós temos hoje, né? De lá para cá, a mulher foi perdendo o protagonismo dela, a capacidade dela. E essa capacidade foi sendo dada aos médicos, né? Então, foi centrada aos médicos. Os médicos pegou isso para eles, né? De que eu que faço o seu parto, eu é que estou salvando a sua vida, eu que estou salvando o seu bebê. E então, isso meio que tirou essa autonomia de nós, mulheres, né? Então, a gente precisa aprender a resgatar isso. Isso está dentro de nós. Ninguém vai fazer o meu parto. Quem vai fazer o meu parto sou eu. Afinal de contas, sou eu que estou grávida. Então, sou eu que tenho que fazer tudo isso. Então, a gente precisa devolver isso às mulheres. E essa capacidade a gente vai devolver no tete a tete, conversando, informando, instruindo, né? Mostrando a elas que elas são capazes disso. Né, recuperando isso que ao longo dos anos foi roubado de nós. Isso mesmo. A Ariela até falou aqui, por causa da cultura centrada no médico, né? É isso mesmo. A Thalita falou aqui, porque o cenário se tornou medicalizado. E a Ana falou, nós fomos desencorajadas a parir, somos enganadas o tempo todo. É triste, né, gente? A gente lê isso, mas isso é uma verdade. Então, como ouvirão, isso vai muito de encontro ao que a Michelle falou, ó. Comecei a me envolver com a gravidez indesejada, tem um propósito de fazer um curso para auxiliar mulheres no trabalho de parto. Então, Michelle, mas como ouvirão se não há quem pregue, né? É o que diz a Bíblia aí.
Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Está lá em Romanos 10, 14. Se quiser, Michele, você pode até comentar. Então, gente, assim, a doula como agente de transformação, a gente tem que pensar que assim como a palavra de Deus diz aqui, a gente está falando aqui, a palavra diz que é sobre o evangelho, que é sobre Cristo. A palavra não está falando sobre parto, mas a gente toma essa palavra como uma analogia de que a doula como um agente transformador, né? A doula como esse agente transformador no que a Michele quer fazer, que é apoiar as mulheres com gravidez indesejada. Então, a doula também não está centrada no parto, né? Tem outros propósitos além do parto. O parto é só uma ponta. Eles têm até um questionamento que as pessoas fazem muito, que é, e se for para cesárea? E se tiver que ser cesárea? Né? Como que fica a doula? E aí eu sempre respondo, mas a doula não é para a via de parto. A doula é para a mulher. Qual é a necessidade dessa mulher? Qual é o acolhimento que ela precisa, né? O que ela está necessitando? Nós vamos servir ela da forma que ela está necessitando, né? Verdade. E aí a gente precisa desmistificar isso também, porque senão a gente entra num novo sistema. O sistema da doula só do parto. Entendeu? O sistema do médico que é cesarista e o sistema da doula que é só do parto. E aí a gente perde o propósito que a gente tem de trabalhar com essa função, com essa ocupação, né? De ter. Então, a gente precisa aí de levar essa informação, de desmistificar que a mulher não é capaz de parir, de ajudar ela na necessidade dela, mas ela só vai saber se tiver alguém que vai abrir a boca para anunciar, para levar essa informação para ela e trazer, digamos, essa verdade, né? Para ela poder seguir esse caminho. Pode falar. A Ana fez um comentário assim: além do que perdemos a naturalidade de uma gestação. Ela não é natural mais, ela é doença, né? Hoje a gestação, se você está grávida hoje, você está entre a vida e a morte. É mais ou menos ali, né, que a pessoa pensa. É muito perigoso estar grávida. Então, hoje realmente tem isso. E a Michelle falou também assim, ó, antes ouvíamos tantas histórias ruins de trabalho de parto que hoje é preciso resgatar a mulher novamente. Eu achava impossível até eu ter o auxílio de uma doula e ver que eu era capaz. Está tudo na nossa mente. Verdade, Michelle. Gente, fazer uma pausa aqui para falar uma coisa com vocês. Se tiver um trecho que mais marcou vocês aí, tirem print. Postem que no final a gente vai falar por quê, tá bom? Postem não. Guarda o print. Salva aí. Salva aí que a gente vai falar no final. Isso mesmo. Tá. Então, vamos seguir aqui nossa linha de raciocínio. Propósito, lá no nosso dicionário Google, ele diz assim, é um substantivo masculino, né? Primeiro aí a gente tem a intenção de fazer algo, é um projeto, um desígnio, tem um firme propósito de viajar, exemplo, né? Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Ter bons propósitos na vida. Qual que é seu propósito aí? De vida. De vida, gente. Seu propósito de vida aí. Digita aí pra gente. Fala aí. Ó, um estudo da Gallup, se for assim que fala mesmo, mostrou que os 3 aspectos apontados pelos entrevistados para considerar que tenham um bom emprego é rotina saudável, que traz prazer, remuneração estável, afinal, né, você precisa dessa motivação aí para pagar suas contas, enfim, né? E ter um propósito para se sentir realizado. Então, esses 3 aspectos aqui, eles estão ligados a você ter satisfação com aquilo que você trabalha, né? Então, considerar aí que tem para você ter um bom emprego, você tem que ter esses 3 aspectos apontados: rotina saudável, remuneração estável e ter um propósito, ok?
E o que significa trabalhar com um propósito? Quando se fala de ter um propósito ao exercer sua atividade profissional, estamos nos referindo a ter um trabalho que traga realização, prazer e motivação, que é o que a gente falou anteriormente, né? Enxergar um significado maior na sua atuação, ou seja, com o que você faz hoje? Ah, você é técnico de enfermagem. Tem um significado maior na sua atuação? Eu lembro que, eu até falei com a Clara hoje, que quando eu não sabia o que fazer da vida, porque eu já fui tentando várias coisas, assim, tá aqui como doula há 7 anos, assim, é definitivamente uma coisa que Deus quer para mim nesse momento, e eu entendo isso. Por quê? Porque eu sempre ia fazer uma coisa e não me via naquela coisa, não me via fazendo aquela coisa. E eu pedi assim, Deus, eu quero trabalhar com uma coisa, olha minha mente, quero trabalhar com alguma coisa que, se o mundo estiver acabando, ou se a gente tiver uma guerra, qualquer coisa nesse sentido, assim, sabe? Tipo, se a gente estiver descendo ladeira abaixo, eu ainda consiga ajudar as pessoas por o propósito de ajudar mesmo, sabe? De auxiliar as pessoas. E eu não queria nem ser médica e nem enfermeira. E eu não sabia o que era. Mas eu lembro, assim, que quando eu engravidei do Theo, o Senhor foi falando comigo através de palavras, de versículos, que não era para eu preocupar. Porque, como eu tinha tentado fazer várias coisas e eu não me via nessas coisas, tentar fazer outra e não parava com nada, quando eu engravidei, eu tive esse encontro de ficar me questionando: olha, como é que vai ser a minha vida profissional depois que meu bebê nascer? Como é que eu vou garantir o sustento? Como é que eu vou pôr isso em casa? Como é, sabe? Essas preocupações com o amanhã. E o Senhor sempre ia acalentando meu coração, o Senhor sempre ia acalmando meu coração através de palavras. E aí eu vinha aquela paz alcançava meu coração, eu falava, tá tudo certo. Né? E depois, quando o meu coração ficava inquieto de novo, o Espírito Santo vinha e aquietava de novo, com uma nova palavra, com uma canção, com alguém falando algo para mim. E, gente, foi assim, até eu nascer, eu levei ele para vacinar e eu vi o chamado para doulas comunitárias. E eu vinha já de outros serviços voluntários, e aí eu me cadastrei e eu vi a mão de Deus em todo o tempo, já me levando para esse caminho. É aqui, minha filha, é aqui, é aqui, é aqui. Depois eu conto o testemunho maior para vocês. Mas tinha um significado maior do que só atuar, sabe? Para mim já tinha naquele momento, antes mesmo de ser doula, quando eu vi o chamado, eu já sabia que tinha um significado maior, porque eu tinha esse pensamento. Ah, se o mundo estiver acabando, eu ainda consigo ajudar. E eu, pensando nisso, assim, quando ano passado que teve essa guerra aí, vocês me lembram de onde que foi? Que eu sou ruim de nome, gente. E eu não sei se vocês lembram que as mulheres estavam parindo em porões. Vocês lembram? Cadê vocês? Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Na Ucrânia, isso. E as mulheres estavam parindo nos porões, sendo ajudadas por outras pessoas, outras mulheres. E eu falei assim, gente, é isso, assim, sabe? É isso, para mim, tá, gente? Assim, aquilo que eu já tinha pedido a Deus e Deus colocou no meu caminho, eu estava vendo que se precisasse, se eu tivesse que estar nesse lugar, se eu tivesse, eu também ia estar ali colaborando com essas mulheres, entendeu? Então, o significado maior estava aí, já desde o princípio, desde antes de ser doula. Esse é um questionamento de muitas outras mulheres também, né? Estão gestando e ficam pensando no como que vai ser o profissional. Mas Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Então, muitas mulheres, elas vêm ser mãe e é na maternidade que Deus direciona elas, né, para outros caminhos, talvez caminhos que você jamais imaginou que você iria, você vai, né? Então, para mim também foi bem igual você está falando. Eu tive um pós-parto bem difícil do segundo filho. Eu não estava emocionalmente bem e foi bem difícil mesmo. E aí, você está falando assim, eu tinha um propósito que eu queria ajudar, né, e tal. Na verdade, eu tinha em mim o seguinte, eu quero fazer história. Eu não quero passar nessa terra
e ser qualquer uma. Eu quero fazer história. Eu quero que meus filhos cresçam e falem: olha, a minha mãe fazia isso, a minha mãe foi assim, e tenho orgulho da pessoa que eu fui, por ter honrado os nossos princípios. Só que, em contrapartida, eu me vi na maternidade, e eu falava assim: como que eu vou fazer história sendo só mãe? Como se fosse só mãe já não fosse muita coisa, né, gente? Ser mãe é cumprir um chamado, assim, do coração de Deus para nossas vidas. E aos poucos Deus foi trabalhando isso em mim. E eu lembro que na época era muito Facebook. E tinha os grupos lá no Facebook, os grupos de mães. Quando eu me recuperei, eu falei assim: gente, quantas mulheres não devem estar passando pelo mesmo que eu passei? E eu comecei a ir para os grupos. Gente, dava 8 horas da noite, meus meninos dormiam, eu pegava aquele computador e eu ia para o grupo do Facebook e eu acolhia as mães todas, trocava o WhatsApp, não fica assim, vai dar tudo certo, olha, é isso, foi assim, se informa isso. E Uma foi doula antes de desenvolvendo. ser já. Isso, eu fui pegando essas mulheres assim, abraçando mesmo elas. E aí elas começaram a falar: você é doula? Aí eu, doula? O que é doula? E aí nisso elas começaram a falar: nossa, porque você parece com uma doula e tal, você tem um jeito para doula. E aí foi quando eu fui caminhando nesse sentido. Então, assim, Deus ele me fez passar por uma experiência que foi dolorosa, para que eu pudesse despertar o amor e a misericórdia pelo meu próximo. E aí eu entrei nesse mesmo propósito. Eu falei: eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei. Então, se eu puder fazer a diferença na vida delas, farei. Né? Então, eu entrei com esse propósito. E, de certa forma, eu creio que os meus filhos vão se orgulhar em saber que eu estou ajudando outras pessoas, né? Estou cuidando dessas pessoas, estou acolhendo essas pessoas, de certa forma, fazendo história na vida dessas famílias também, né? Então, assim, Deus, ele é muito tremendo, muito maravilhoso. Ele vai juntando os nossos caminhos e nos levando a cumprir esse chamado, esse propósito, desde que estejamos com o coração dispostos a isso, né? A abrir mão dos nossos próprios planos para viver o plano do Senhor, né? Uhum. Verdade, amém. Isso mesmo. Eu lembro que no meu parto, até estava na época daquela música, Aquieta minha alma. E era isso que tocava quando o Theo estava para nascer, e eu mandava repetir. Acabava, eu falava assim, ele estava ali coroando, eu falava, repete. Acabava, eu falava, repete. Porque Deus estava trabalhando o tempo todo em mim para que eu me aquietasse que ele ia fazer, sabe? E ele fez, né? Porque ele é muito misericordioso. Amém. Glória a Deus. Então, ó, seja pelo bom resultado que gera para a sociedade, por estar ajudando no crescimento de uma empresa ou da microempresa, porque quando nós somos dois, nós somos uma microempresa, ou fotógrafo, né, que trabalha às vezes individual, pela satisfação do cliente ou por outro aspecto, assim, né? Então, precisa existir um significado maior. O propósito pode também aparecer quando nos sentimos necessário e até desafiados algumas vezes. Bom, quando a gente está falando aqui sobre mudar o mundo, igual o Michel Odan diz lá, para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. É muito simples, é uma coisa pequena, né, que é mudar a realidade de quem está ao nosso redor, igual a Clara fez. Ela entrou no grupo do Facebook e falou: eu vou ajudar essas mulheres aqui, né, e foi mudando a realidade dessas mulheres que ela nem conhecia, mas que provavelmente era de algum grupo aqui em Belo Horizonte, ou de uma pessoa só. Se for uma pessoa só, gente, quando a gente muda a realidade de uma pessoa só, a gente já muda de uma comunidade, porque lembra quando Jesus fazia um milagre, né? Semana passada a Tati pregou lá no nosso encontro de mulheres, falando assim, que da mulher que foi, levou o cântaro, né? Que ia pegar água lá no poço, e Jesus foi ao encontro dela e falou, e falou com ela, né, que tinha a água que podia matar a sede dela e tudo mais. E o que essa mulher fez, gente? Quando ela encontrou Jesus, que ela entendeu o que Jesus estava falando. O que ela fez? Ela deixou o cântaro no cantinho e foi avisar todo mundo. Você quer falar Saiu, alguma coisa?
Não, e saiu para contar as boas novas. Saiu, ela correu para contar. Então, uma mulher que tem uma experiência positiva, a Darcila está falando aqui, eu tive meu primeiro filho com 14 anos, eu chorei por muito medo. Chorei por muito medo quando começou as contrações, que eu nem sabia o que era. E eu chorei de medo porque não sabia como ele ia sair de mim. E eu era uma menina e não sabia de nada, e minha mãe só me dizia, graças a Deus que não vamos precisar de ficar na casa de ninguém, você já vai direto para o hospital. Eu chorando de medo e pensando, como ele vai sair daqui, meu Deus? E a dor só aumentando. KKK, eu não sabia, juro. Verdade, mas eu não sei quantos anos tem isso, né? Quantos anos essa menina tem? Porque ainda há um tempo atrás as mães não falavam sobre parto com as filhas, né? Então, ainda com 14 anos, igual você falou, era uma menina. Então, realmente, naquela época, dependendo da época, né? Pela idade, pela época aí, a gente não tinha muita abertura para conversar com as mães. Meu filho Carla, tem 18 anos. aqui mais em cima, a própria Darcila, ela fala, ela teve um convite para trabalhar num projeto para ficar na parte das gestantes, para ajudar as necessidades emocionais, de enxoval, doação para as mães e gravidez indesejada. Então, ela procurou se aproximar mais sobre o assunto para estar mais preparada. Ela pesquisou sobre ser doula e ela tem uma amiga que já é doula e ela quer se aprimorar, saber lidar com as situações principalmente emocionais com as gestantes, da forma que ela puder ajudar. Então, isso aí, ó, né, houve uma situação há anos atrás, no qual ela passou, ela pôde sentir na pele o que é passar por essa vivência, e hoje ela tem a oportunidade de fazer diferente na vida de outras mulheres. Né? Então, isso é o cumprir um propósito, né? Isso é cumprir um propósito. Então, você está no caminho, Darcila. E aí, voltando lá na mulher, né? Na mulher, ela correu e contou para todo mundo, né? Que ela tinha encontrado com Jesus e a experiência, contou a experiência dela. Então, quando a gente muda, às vezes, a realidade de uma mulher, a gente muda de uma comunidade, porque essa mulher que fica satisfeita, a Raíssa que está aí, fotógrafa, é prova. Tão apaixonada com o parto dela que se ela pudesse, ela paria outro filho amanhã. Então, e se ela puder contar para todo mundo, ela conta também. Então, a gente, como agente de transformação, a gente não precisa querer fazer uma história a nível mundial. E por que não? E talvez sim, a gente faça isso, a gente possa sair assim um dia, mas o que a gente tem que pensar é que a gente precisa de muito pouco. É um trabalho de formiguinha que vai mudar a realidade ao redor e, consequentemente, mudar o mundo ou até mesmo salvar milhares de vidas. Porque quando a gente diminui a estatística de cesariana, a gente está diminuindo aí risco de mortalidade materna, hemorragia, infecção, né? Bebês nascendo fora do tempo, tendo problemas respiratórios, né? A gente está ali meio que como a doula intercessora mesmo dessa mulher, a doula que está ali para captar o que está acontecendo. A Priscila, um dia desse para trás, a Priscila da Obstetrícia com Propósito, ela compartilhou que em uma semana não sei quantos bebês faleceram lá no hospital. Né? Então, assim, você, com o seu trabalho, pode impactar para que esses números possam diminuir. Em uma pesquisa da Sodexo, os entrevistados revelaram que trabalhar com propósito está entre os 3 principais motivos para que se sintam felizes no trabalho. Então, lembra daquele ditado lá? Como é que é o ditado? Sou ruim, gente. Eu falo o ditado, mas não sei falar o ditado. Sobre você estar lá... Como é que é, gente? Fala aí, gente, me ajuda do ditado lá. Gente, como é que pode ter a cabeça ruim? Fala de novo, que eu fui ler uma mensagem que mandaram aqui e perdi a sua fala. O que tem sobre trabalhar sobre... peraí. Fugiu. Depois eu vou lembrar e eu vou falar aqui, tá? Porque quando tem muita coisa na minha cabeça... Só quem me conhece sabe que a minha mente vai lá na frente e volta.
Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, por que é tão importante ser uma doula com propósito? Calma, que a aula hoje é sobre impacto, mas calma, que a gente precisa entender sobre a doula, sobre o propósito, para a gente chegar nos impactos, tá? Por quê? Além de entender o conceito de ter um propósito no trabalho, vale destacar que estamos nos referindo a um termo subjetivo. Assim, cada profissional pode encontrar um sentido diferente nessa profissão, como trabalhar com tentantes, trabalhar com luto, trabalhar com parto, trabalhar com puerpério, trabalhar com gravidez indesejada, né, Michele? E dar sentido a essa subjetividade. Então, qual o propósito? Por que doula está tão voltada só para o parto, se a gente tem outros aspectos, se a gente tem mulheres em todas as áreas sofrendo, precisando de uma mão, precisando de alguém que olhe para ela e que dê apoio emocional em qualquer parte aí que ela esteja vivendo. Independente do propósito de cada um, o importante é ter percepção de que seu trabalho é relevante, inspirador para você e que, portanto, vale a pena. Igual a Clara falou, ela queria ser lembrada, queria que os filhos dela lembrassem dela. Eu já imagino eles adultos e o pessoal falando assim: oi, aqui, sua mãe que ajudou a minha mãe quando eu nasci. Eu já imagino assim, sabe? Oi, aqui, nossa, menino. Menino não, porque vai ser adulto, né? Não, eu acho muito legal esse pensamento assim de visão lá do futuro, né? Porque você fala assim, nossa, imagina você estar no casamento e falar, eu vi esse neném nascer, eu intercedi por ele, eu intercedi pela mãe dele, eu estava lá. E é muito impactante isso, porque eu sou cristã há muitos anos, né? Criada na igreja, e aí, conforme eu fui crescendo, fui trabalhando no departamento infantil, passei ali minha adolescência, a minha adolescência, a minha juventude, dando aula no Ministério Infantil para crianças ali de 7, 8, 9 anos de idade. E quando foi ano passado, eu tive a oportunidade de acompanhar um parto de uma menina, uma mulher já, né? Ela estava com 23 anos, que eu acompanhei na salinha da igreja. Sabe como é gratificante você acompanhar esse crescimento? E ali foi só uma amostra do que vai vir na frente, né? Quantas histórias a gente vai ter de positivas, né? Verdade. Não, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim também, não é vaidade, viu, gente? É pensar que você foi canal, instrumento de Deus, porque não é sobre nós, né? É tudo sobre o que Jesus pode fazer, mas através de nós, em colocar à disposição, como virão se não há quem pregue? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que a gente tem trazido isso mais para a nossa realidade todos os dias, né? Eu e Carla, a gente compartilha muito disso, que a gente fala assim, a minha presença é totalmente substituível, mas a presença de Deus não. Então, não é só o parto em si, é toda a caminhada junto. Então, a gente pensa que vai ser diferente só se eu estiver lá no parto. Não, vai ser diferente porque nós vamos caminhar junto com Jesus. Então, não é sobre nós, é sobre eles. Mas ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós, mas a misericórdia dele nos alcançou e nos permite participar da obra dele na vida dessas famílias. Então, quando você se coloca nessa posição de tão miserável que somos e o Senhor, por misericórdia, me permite. Nossa, isso assim, Senhor, obrigada por essa misericórdia, obrigada por me permitir participar da tua obra. Né? Então, isso é gratificante, isso torna, né, o nosso coração feliz de falar assim, eu trabalho com propósito, eu vivo o propósito do Senhor dentro da minha função, né, do meu trabalho hoje, né? E quando eu penso nisso também, tipo, olha, vão falar com seus filhos, olha, Pedro, sua mãe que me ajudou na hora do parto, a mesma coisa pode acontecer com a Michelle. Olha, fulano, a Michelle, que eu não sei se a Michelle tem filhos, né? A Michelle, por causa da Michelle que eu estou vivo, porque era para minha mãe ter me abortado, né? Sim. Era para minha mãe ter me colocado para adoção. Então, já pensou nessa diferença
que você pode fazer na vida da pessoa, né, e que você pode ser instrumento e canal, né, de bênção na vida dessa pessoa. Então, hoje mesmo eu estava pensando, gente, tem alguém que fala assim, olha, eu sou doula de pessoas, de mulheres com deficiência. Eu não vejo ninguém falando isso, entendeu? Então, a gente precisa atentar que existem outras áreas além do parto, né? Existem outras questões, existem outras pessoas, existem outras demandas, né? Então, outras necessidades, né? Outras necessidades, né? Se chegar uma pessoa agora para mim que linguagem de sinais, eu vou precisar de chamar uma pessoa para me ajudar, que eu não vou saber, porque eu não sou estudada na linguagem de sinais. Então, você já pensou se você tem esse dom que eu digo assim, se você estudou para isso, se você tem essa capacidade, você já pensou o quanto você pode contribuir, né? Exatamente. Então, além do parto, a gente precisa parar de focar no parto e pensar que tem outros propósitos, né? Tem então, alguns comentários aqui, dá para a gente ler ou a gente pode ler. A Michelle falou assim, venho acompanhando algumas mulheres e vejo como é necessário aprender para ajudá-las. São muitas questões que essas mulheres apresentam na gravidez. E muitas delas passam caladas e no pós-parto geram vários sintomas críticos. É melhor amparar antes. Tive a oportunidade de acompanhar um parto que a jovem estava perdida no medo. O acolhimento fez toda a diferença. No segundo parto dela, o trabalho de parto foi bem diferente. Ela chegou rindo, super feliz e transformador. A Ana falou assim, às vezes, até na infância mesmo, às vezes algumas crianças se orgulham de falar que a mãe e os bebês, que vê os bebês nascer. A Michelle completou que ela já participou de 3 partos e foi edificante. A Ana completou falando que também existem doulas de adoção, sim, né? Mães que geraram no coração. E a gente precisa, né, atender essas demandas também, né? A Michelle diz, é gratificante ajudar mulheres em gravidez indesejada. É bem isso, quando é bem isso. Quando elas nos agradecem ou enviam foto do bebê, glorificamos a Deus, pois é uma vida que foi salva. E as mães estão plenas com a criança no colo. A Daiane falou assim, eu ia falar sobre isso agora, sobre Libras, sobre a necessidade, né, que a gente acabou falando. A Daiane falou, acabou que fui para cesariana no meu primeiro filho, e a segunda gestação não sabia que eu tinha que já ir para o hospital de imediato. Então, esperei as contrações ficarem bem próximas, então passei no hospital, não tinha médico, fui para outro médico, que só chegaria no outro dia. Então, a minha filha passou da hora de nascer, hoje ela tem 17 anos, tem paralisia cerebral leve, faltou oxigênio no cérebro, ela tem uma lesão e o lado direito comprometido, então eu sou muito leiga no assunto. Mas aqui é a oportunidade de aprender. Daiane é estudante de fisioterapia? Não, da Cília. Eu falei Daiane, me perdoa, tá? Então, essa aqui é a oportunidade, viu, da Cília? Você aprender aqui, viu? Michelle, continua com a gente, fica com a gente uns 3 dias aí, que vai ser muito bom para você aprender e para você também ajudar outras mulheres, né? Eu vejo que tem muitas doulas aí, não certificadas, assim, mas que já são doulas de coração, porque Deus chamou para ser doulas, independente desse nome, né? Deus chamou para servir, e vocês já estão sendo servas, às vezes com a situação que viveu como positivo, ou como negativo, mas já está instruindo outras mulheres, com discernimento, né, e com verdade. Então, vamos lá para os impactos. Os impactos da regulamentação das doulas também são múltiplos. Além da garantia das melhores condições de trabalho para os profissionais, tem dado visibilidade para as questões relacionadas à humanização do parto e à violência obstétrica, dando à luz ao descumprimento de leis como a lei do acompanhante, dentre outras coisas, né, gente? Porque a gente tem um mundo aí, a Ana mesmo, nos comentários anteriores, ela falou, a mentira reina nesse meio, gente. Quanto as pessoas mentem para as mulheres, e as mulheres são enganadas.
Quem nunca ouviu um famoso falar assim, ó, meu filho foi... Deus livrou meu filho de morte porque o cordão estava enrolado no pescoço. Nem vou falar o famoso, mas já ouvi. Gente, é uma ignorância, porque o cordão não mata o bebê. Então, quando a gente vê o cenário, existe muita mentira dentro desse cenário. E as mulheres precisam da verdade, precisam de da informação verdadeira. Né? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, gente, ó, aqui está falando dos impactos lá daquela regulamentação da ocupação, tá? Então, além da garantia de melhores condições de trabalho para os profissionais, tem dado visibilidade para questões relacionadas à humanização do parto, porque até então era um parto desumano, a assistência era desumana, né? E quando a gente tem uma assistência de parto desumano, a gente tem impactos no pós-parto. Então, a gente tem mulheres deprimidas, filhos que não vão amamentar direito, né? Mulheres que vão ter depressão pós-parto. Então, a gente tem várias coisas dentro disso aí. Espera só um minutinho, gente. Voltei, desculpa. Então, dando visibilidade aí para questões relacionadas à humanização, ou seja, precisa humanizar aquilo que a gente nem deveria, que já deveria ter sido humanizado desde que começou a existir, né? Desde que o mundo é mundo, a gente precisa ter esse olhar com as mulheres, né? De humano para humano, em respeito, né? Com individualismo, de forma individualizada, na verdade. Então, aqui, ó, vamos ver aqui os impactos depois que começaram aí a jornada das doulas, né? Claro que as doulas vêm aí há muitos anos, elas foram descobertas aí por dois médicos pediatras, né? Mas de um tempo para cá que tem sido mais visado, que tem multiplicado, né? Então, desses anos para cá, ó, esse jornal é de 2016, ó. Projetos podem tirar violência obstétrica da invisibilidade. Ou seja, a gente fala isso sempre nos nossos cursos. Toda violência obstétrica, ela vem disfarçada de ajuda, né? Ninguém chega lá e fala, faz isso, faz aquilo, fora o médico da Chantal, né? O médico da Chantal fez isso, né? Mas geralmente deixa eu te dar uma ajudinha, mãezinha. Então, é invisível a violência obstétrica. E aí o jornal, ele trouxe isso nessa época aí de 2016, ele veio esclarecendo o que é a violência obstétrica, trouxe falando sobre a gestação, o parto, sobre a lei do acompanhante, e aí ele veio trazendo muita clareza para as mulheres nesse tempo. Foi muito bom essa época, né? É claro que hoje a gente tem a rede social que alcança muito mais as mulheres, mas ainda, gente, vocês não têm ideia, tem muitas mulheres que ainda não sabem que as violências existem, né? Então, precisa mesmo de agentes de transformação para contribuir com a experiência dessas mulheres. Aqui eu vou passar, mas são relatos aí de violências que esse mesmo jornal declarou, né? Aí colocou aí das mulheres que deram esses relatos e aí foi postado nesse jornal. As pesquisas têm demonstrado aí que o acompanhamento contínuo de uma doula no parto, que uma doula permite que o parto evolua com maior tranquilidade, rapidez e com menos dor e complicações, tanto materno quanto fetais, né? Então, a gente já tem aí impactos positivos. Olha para você ver que legal isso aqui. Cesárea, por opção, só pode a partir de 39 semanas. E vocês acham que isso aconteceu da noite para o dia, gente? Não, isso aqui foi trabalho de formiguinha também. Não vou dizer que foi um trabalho das doulas,
mas as doulas têm contribuição, porque quando você leva a informação, você faz com que as mulheres busquem seu próprio direito. E quando elas passam a buscar os seus direitos, algumas coisas precisam ser mudadas, né? Então, a gente tinha aí cesarianas que eram feitas a partir de 38 semanas, sendo que se a gente usasse margem de erro do ultrassom, a gente tinha bebês que nasciam com 36 semanas e que eram prejudicados por causa da idade gestacional, que não era a hora de nascer, mas que o médico não queria dar a oportunidade dessa mulher entrar em trabalho de parto e tirar a oportunidade dele ganhar o dinheiro dele na cesárea. Então, foi criada aí essa, não sei se eu posso chamar de lei, né? Mas determinou aí, o CFM determinou que a cesárea tinha que ser a partir de 39 semanas, tá? Vou pular isso aqui também. E olha só que legal isso aqui. Esse jornal é de 2017, eu já era doula, me recordo perfeitamente que foi, assim, uma vitória, foi motivo de comemoração, que foi número de cesarianas cai pela primeira vez no Brasil. Sábado, 11 de março de 2017. A gente está até fazendo aniversário agora em março, né? Então, olha só, a gente tem, Brasil é o segundo país maior no mundo no ranking de cesariana, sendo que a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam só 15% cesariana, e eu acho que o Brasil, a média é de 56%, se eu não me engano, se eu não estiver errada, tá, gente? Me corrijam aí, se eu estiver lembrando bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui desses recortes para mostrar para vocês. Entre as medidas lançadas esta semana pelo Ministério da Saúde para atendimento do parto normal e estímulo do parto humanizado, estão o uso de métodos para alívio da dor, como banhos quentes, massagens, presença de doulas e acompanhantes durante o trabalho de parto, o direito ao uso de anestesia e não obrigatoriedade de jejum e a liberdade das gestantes escolher a posição que achar mais confortável durante o trabalho de parto. Então, gente, isso aqui foi o Ministério da Saúde que recomendou, né? Já aí em 2017. Então, a gente já tem vários impactos aí desse trabalho que nem era muito conhecido em 2017, que hoje, em 2023, a gente tem muito mais reconhecimento do que nessa data aí. Então, a gente pode fazer ainda muito mais pelo Brasil, juntas como doulas aí. Eu falei esses dias, deixa eu me recordar o que eu ia falar, que eu me perdi. Quer ler aí os comentários, Clara, enquanto eu lembro aqui? Microfone aqui. Vou ler aqui. A Ana falou que a Cláudia Raia propagou muita desinformação, provavelmente porque é o que ela tinham sido passado para ela, né? Então, a gente vê aí que ninguém ninguém escapa, né? Se não buscar informação, vai acabar caindo nas lorotas. Eu acho que assim, tipo, com informação ou sem informação, cada um escolhe o que quiser, já que aqui no Brasil é permitido que a mulher faça uma cesariana letiva. Ok, mas também fazer um desserviço aí já é demais. O que ela fez foi um desserviço. Verdade. A Thalita também comentou que ela ouviu uma enfermeira que a prima teve paralisia porque nasceu com um cordão enrolado no pescoço, né? Que faltou oxigênio, que a gente sabe, né? Que infelizmente também não é isso. Às vezes ocorreu algo ali que não foi muito bem explicado e infelizmente a falta de informação, né? Isso, mas é o que a gente está falando aqui, são as mentiras também, né? As mentiras, estamos rodeados de mentiras. Então, precisamos ser esse agente de transformação que leva a verdade. A Ana comentou que, infelizmente, esse ano teve a maior taxa. Uhum. E a Ariela comentou que, depois da pandemia, a taxa subiu, né? De medo, dos profissionais se aproveitarem dessa situação, e de também, gente, não vamos isentar as doulas, não, de doulas que não sabem o seu propósito. Então, de doulas que viraram também linha de produção, assim como os médicos.
Entendeu? Exatamente. Então, se quem não sabe o seu propósito, quem não tem um propósito, na verdade, vai virar linha de produção, não vai contribuir para que os impactos sejam positivos, não. Ela vai ser só mais uma. Mas sabe aquele trabalho ruim que a pessoa não chama de novo? Você fala assim, eu comprei uma pizza. A pizza veio ruim. Eu não vou comprar essa pizza de novo nesse lugar, entendeu? Então, assim, a gente vai ter esse impacto negativo, mas essa mulher também não vai ter mais cliente. Vai durar pouco. A jornada dela vai durar pouco. Então, a gente precisa ficar atento a isso aí, né? Por que essa taxa está maior, sendo que agora nós temos mais doulas? Sendo que agora nós temos pessoas mais conscientes. Isso que eu ia falar. Sendo que agora as maternidades já voltaram a nos aceitar novamente na maternidade, né? Isso, exatamente. E outra, eu falei esses dias isso, eu entrava no Uber para pegar. Eu lembro até hoje, viajei para Bahia, em 2017 mesmo, viajei para Bahia, e lá eles foram preencher. Quando eu cheguei no hotel, eles foram preencher alguma ficha minha, falou, qual que é a profissão? Eu falei, doula. Adorava falar, amo falar que eu sou doula. E aí eu falei, doula. Aí, o quê? O que é isso? Né? E a gente entrava no Uber, e o Uber já pensa que a gente é médico de madrugada, né? E eu falo, moço, vai chegar lá que horas? Tem um bebê nascendo, para ver se ele agiliza, né? Aí ele fala assim, você é o quê, né? Aí eu falo, doula. E antes era assim, mas o que é isso? Agora não. Nossa, que legal, você é doula. Então, falando assim, eu peguei uma ontem. E quando eles falam assim, eu peguei uma ontem. Nossa, semana passada eu trouxe uma para cá também. Não, ou seja, por que a taxa está grande? Se as pessoas estão até sabendo quem são as doulas, entendeu? Então, a gente precisa cumprir o nosso propósito. A gente precisa atender o nosso chamado. A gente precisa estar atento para ser um canal de bênçãos, né? Para ser instrumento na mão de Deus. E não deixar com que essa taxa suba, né? Exatamente. Exercer a função com propósito, e não exercer só por exercer, né? Só pensando no financeiro. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas não é só pelo financeiro. Né? Amanhã então, a gente vai falar especificamente sobre como cumprir o seu propósito. E tudo bem que as vagas dos cursos de doulas estão abertas, que vai começar dia 10 de abril, mas amanhã a gente não é isso a aula, não é sobre isso, é com base, para você ter base mesmo para cumprir o seu propósito, se você não sabe. E sexta-feira, eu ia falar domingo, sexta-feira a gente vai falar sobre finanças, né? Sobre... É o que mesmo? Como que é o tema? Já esqueci. Gente, meu TDAH não deixa eu lembrar das coisas. Então, assim, por isso que eu gosto dessas aulas, assim, fechadas, porque aí as pessoas me compreendem melhor. Mercado de trabalho, sexta-feira é mercado de trabalho, exatamente, mercado de trabalho. O seu propósito pode se unir aí ao mercado de trabalho, tá? Não tem nenhum problema nisso. A Ana fez um comentário muito bom antes da gente passar para a próxima parte. A Ana falou assim, uma doula ruim, às vezes, destrói o trabalho das doulas. Verdade. Não era aquela doula que era ruim, são todas, né? O justo paga pelos pecadores, né? Verdade. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, se você trabalha formal, se você trabalha informal, se você deseja ser uma doula, coloque a sua alma no que você está fazendo, tá? Então, tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, do pastor Rick, não sei falar o nome dele, não sei inglês, mas fala assim, se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Qual direção que você está indo, amadas? Vamos dizer a Clara. Qual direção você está indo? Fala aí para mim, vocês estão descendo a ladeira? Vocês estão indo para São Paulo, pegando ônibus para o Rio de Janeiro? Não vai conseguir chegar em São Paulo. Pode até conseguir chegar, mas a estrada, o caminho, chegar lá, você tem que pegar outro, entendeu? Então, assim... Talvez um caminho mais longo até, né? Então, assim, qual direção você está indo para cumprir o seu propósito, para que sua vida cause impacto? Qual?
Reflita aí, então, tá? Considerações, Clara? É literalmente isso que a gente está falando, né? É não fazer por fazer. Na verdade, nada na nossa vida a gente tem que fazer por fazer, mas fazer com objetivo. Senão, não valeu a pena o tempo, né, que a gente investiu, a energia que a gente investiu naquilo. Então, em todas as áreas da nossa vida, especialmente na doulagem, né, no objetivo que nós estamos tratando hoje, é fazer com um objetivo, com um propósito, né? E se o Senhor está colocando isso no coração de vocês, se o Senhor trouxe vocês até aqui, né, que Ele mesmo possa continuar confirmando isso no coração de vocês e vocês possam ser mulheres, agentes de transformação na vida de outras mulheres e não só na vida dessa mulher, porque não é só na mulher que isso impacta na família. Né? E nós estamos vivendo tempos onde a família vem sido atacada constantemente. Então, as crianças, as famílias, as mulheres, é uma bola de neve, gente. É violência, um exemplo bem pequenininho diante de tudo, tá? Mas um exemplo bem pequenininho. A mulher, ela sofre violência obstétrica lá na maternidade. O que vai acontecer com essa mulher? Ela possivelmente pode colocar a culpa da experiência ruim ou da dor que ela está sentindo lá na alma dela, na criança. Isso vai impactar o crescimento dessa criança, vai impactar em quem essa criança vai ser no futuro. Isso pode impactar a vida dela como o marido, né, o casamento. Ela pode impactar na família e ser uma família desfeita, ou se for uma família que vai continuar juntas, mas essa mulher possivelmente não vai querer ter mais filhos mais, porque ela não quer passar pelo trauma que ela passou anteriormente. E ali ela também vai contar para outras mulheres, olha, não vá por esse caminho, não tenham filhos, porque é assim, assim, assado. Então, assim, uma experiência ruim pode abrir um leque de situações, né, de propagação de histórias ruins, de feridas na alma e por aí vai, e isso impactar de modo geral a minha família, a sua família, a família do nosso vizinho e por aí vai. Então, se a gente alcança essa mulher e cumpre com um propósito, não é só acompanhar o parto dela, não, é acolher ela em todas as áreas que ela tem necessidade, né, que normalmente é a área emocional. Olha a diferença que vai ser. Quantos incêndios a gente vai evitar, né? Então, para que a gente faça esse trabalho e faça um trabalho bem feito, é cumprir o nosso chamado com propósito. Não é simplesmente trabalhar para ganhar o nosso dinheiro e beleza, essa é a minha profissão. Não, é realmente exercer de forma com que essas mulheres sejam impactadas, que suas famílias sejam impactadas, que crianças tenham um crescimento saudável e por aí vai. Então, assim, é muito mais profundo do que simplesmente fazer um curso e trabalhar e postar videozinho no Instagram para ter engajamento. É literalmente fazer com propósito. É claro que o dinheiro, ele é consequência, ele é o propósito também de pagar suas contas. Mas lembra que a gente falou lá atrás? Algo maior, porque o dinheiro passa. Exatamente. O dinheiro passa, ainda que você tenha que pagar a sua conta, ele passa, ele vai embora, ele entra numa mão, às vezes sai na outra. Mas tem impactos aqui que vão permanecer, que vão perdurar na vida de uma família e que vai ser lembrado pro resto da vida. E que vai, né, que vai perpetuar, que vai aí ajudar. Eu ouvi uma frase essa semana do meu pastor que ele falou assim: trabalhe para você ter dinheiro, mas não o dinheiro te ter. Quando nós trabalhamos com propósito, nós vamos receber pelo nosso trabalho. Mas quando a gente trabalha sem propósito, nós vamos trabalhar simplesmente para o dinheiro nos ter. Né? O nosso coração vai estar vai chamar a atenção do dinheiro, né? Então, é ter um propósito maior, é trabalhar com um propósito maior, cumprindo aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações e receber por ele, porque digno é o trabalhador do seu salário, né? Isso mesmo, mas sem spoiler para sexta.
Ai, gente, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, hein? Ah, eu acabei de ler o comentário da Ana. Priscila, lindas. Obrigada, Priscila. Eu estava pensando aqui, né? Não é à toa que a gente chama metamorfose materna, porque a gente quer cuidar da maternidade como um todo, a gente não dá conta. Por isso a gente vai formando mais agentes, porque cada um vai cumprir dentro do seu chamado. Porque senão, gente, a gente ia chamar metamorfose parto. Tá entendendo? Exatamente. Mas tem uma extensão toda para ser cuidada. E ainda que às vezes a gente pense assim, nossa, mas tem doula fulana, doula ciclana, eu conheço umas 5 doulas, digamos que você conhece umas 5 doulas. Nunca é demais, gente. Tem Nunca é bebês demais. nascendo todos os dias. Só aqui em Belo Horizonte nós temos 5 maternidades? Não, não, privadas. Quantas maternidades públicas a gente tem? Mais umas Entendeu? 4, 5. Mas a sua E a vizinha. gente está lembrando por alto agora, né? Então, assim, gente, tem espaço para todo Tem. mundo cumprir o seu propósito, o seu chamado, de maneira que Deus te chamou para poder cumprir, e tem espaço para todo mundo. Assim, Exatamente. tem vaga para todo mundo, né? E a gente, ainda que nós agora, que somos 5 doulas no Metamorfose Materna, nós não damos conta de alcançar. Ainda que fosse só nós, Belo Horizonte, nós não daríamos conta de alcançar Belo Horizonte inteiro, nem essas mulheres. Então, venha cumprir o seu propósito, né? Tá Venha bem. cumprir o seu propósito conosco. A Thalita está falando 6 maternidades. Essa da região central. Tem muita maternidade, gente. Então, vocês imaginam quantos bebês nascem por dia? E quando a gente está na maternidade, a gente vê que muitas mulheres chegam sem doula. Demais. Muitas. 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 Demais. E aí a gente vai falar um pouquinho disso aí amanhã, né? O que vocês querem perguntar? Vamos perguntar? Eu acho que eu vou parar a gravação enquanto isso. Tá? Mas não vai embora, não. Deixa a gente dar o recadinho aqui de amanhã. Como é que eu paro a gravação? Parar a apresentação. Como é que eu paro a gravação, hein? Achei.